Voltamos, dando seguimento aqui, ó. Nós temos as indicações clínicas para as angiografias. Elas são indicadas quando o paciente apresentar sintomas como hipertensão devido à obstrução vascular causada por aterosclerose, que é placa de ateroma, né, que é gordura, dores fortes na perna durante exercícios físicos, obstrução da veia cava inferior, que pode ocorrer formação de inchaço de membro, de veias calibrosas, obstrução cerebral, né, que pode apresentar alterações de movimento na visão e cefaleia. Os procedimentos intervencionistas geralmente são guiados por contraste, né, e já resolvem aí algumas situações como desobstrução de vasos importantes. Quais são os riscos e complicações do procedimento de angiografia? Antigamente falávamos nesse termo de acidente vascular cerebral, mas hoje, né, com a nova literatura, ele é chamado de acidente vascular encefálico. Também temos risco, durante o procedimento, do paciente desenvolver hemorragia, né? A hemorragia é caracterizada pelo rompimento do vaso e extravasamento de sangue, de um volume de sangue. Aí pode ser causado também pelo próprio cateter que está sendo administrado naquele vaso, naquela veia. Aquela região sensibilizada por algum motivo pode chegar a romper, extravasar sangue. E perfuração do vaso que vai causar aí, consequentemente, hemorragia naquela região. Tem uma diferença aqui que eu coloquei para falar rapidamente para vocês, que algumas pessoas podem não saber essa diferença, de AVC isquêmico e de AVC hemorrágico, certo? O AVC isquêmico, a palavra isquemia, está relacionada aí com a falta de suprimento sanguíneo. Geralmente é caracterizado por um trombo que bloqueia uma região, a passagem aí de sangue de determinada veia ou artéria, e aquela região ela deixa de receber aí sangue. Se ela deixa de receber sangue, ela deixa de ser nutrida, ela deixa de ser oxigenada e ela acaba morrendo, certo? Necrosando. Então, o AVC isquêmico é caracterizado pelo bloqueio total ou parcial de um vaso que levaria sangue para uma região, certo? Está aí o termo isquemia. Já o acidente vascular encefálico hemorrágico é caracterizado pelo rompimento de um vaso que vai causar um pequeno sangramento. Os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos não são caracterizados por sangramentos intensos. Entendam, no próprio sangue nós temos elementos figurados que são objetivados, né, que são utilizados para causar um coágulo, gerar coágulos. E esse coágulo vai evitar o sangramento aí muito abrangente dessa região aqui. Mas a presença desse sangue livre pode causar aí alguns sintomas clássicos no paciente e alguns prejuízos, certo? O próprio corpo ele recupera. Já no caso dos acidentes isquêmicos, são mais perigosos, pois a região precisa ser desobstruída para que ela volte a receber a oxigenação e nutrição necessária. Aqui temos a diferença, né, de capilares, que são os menores vasos do sangue, responsáveis pela irrigação tecidual, artérias, que trazem o sangue do coração para todo o corpo, são bem mais espessas, né? Ela tem um volume aí de líquido bem maior, e as veias, né, que levam sangue vindo do corpo para o coração. Aqui sai do coração e aqui retorna. Elas têm uma espessura um pouco menor do que as artérias, certo? Só a nível mesmo fisiológico, para vocês entenderem que cada uma dessas estruturas tem uma função específica, tem aí uma atribuição, né? E a sua morfologia, a sua forma corresponde à sua ação fisiológica. Vamos agora a alguns exemplos das angiografias, né? Tem a angiografia cerebral, olha que imagem bonita, certo? Nas angiografias, como utilizamos aí do arco do fluoroscópio, é feita aí um contraste inverso da imagem captada, né? O contraste ele fica escuro e a região óssea fica clara. Então você visualiza aí a vascularização de cor mais intensa, né? Isso é devido ao equipamento que é utilizado. Coloquem essa observação aí.
Aqui tem um exemplo, né, da técnica de Seldinger, onde eu tenho aqui um catéter, onde ele vai ser passado aqui na femoral do paciente, nesse caso aqui na femoral direita. Tem o conceito, indicação clínica e alguns riscos. Percebam que os riscos se repetem aos que já foram aqui aplicados e mostrados a vocês, porque estamos falando da mesma técnica, né, de angiografia, só que aí numa região específica do corpo, nesse caso aqui, as angiografias cerebrais. Conceito: a angiografia cerebral é um procedimento utilizado para avaliar as condições morfológicas dos vasos sanguíneos cerebrais. Ou seja, quando fala em morfologia, fala em forma, né? Se eu estou com alguma obstrução, se tem alguma situação de complicação naquela região, se tem uma característica patológica ali. Indicação: ele é indicado quando o paciente apresenta sintomas como acidente vascular encefálico, aneurisma, malformação arteriovenosa, arterite, lesões pós-traumáticas e outras situações. Aqui tem uma imagem que foi feita com o paciente em AP, ou seja, de frente, dá até aqui para visualizar a órbita, ó. Tá vendo? Aqui é a região do osso frontal e aqui um perfil, né, mais localizado. Está até indicando aqui um possível trauma, vamos colocar assim, porque uma artéria, um vaso calibroso, ele vem aqui, ó, totalmente calibroso, e chega aqui, ele tem um bloqueio, porque passa bem menos contraste do que o seu ramo inicial poderia lhe oferecer, né? E o mesmo vaso aqui está demonstrado em perfil, parece um fiozinho de cabelo. Olha que imagem bonita, né? Toda a vascularização encefálica, artérias mais calibrosas são as artérias, vasos mais calibrosos, perdão, são artérias, e menos espessos aí são veias. Cada pontinho desse aqui mais intenso tem que ser estudado com cautela, porque pode tanto ser um giro, uma volta do vaso, né? Porque ele não é reto, ou pode apresentar um aneurisma, um trombo, então tem que ser estudado aí passo a passo. Perceba que nós temos a supressão de todo o osso cortical, né? Você não consegue visualizar osso. O contraste brilha de forma contrária, de forma negativa, né? Mais escuro, só que você tem a supressão, você não consegue visualizar. Você percebe aqui que aqui é um osso, né? Que aqui provavelmente sim, por conhecer a anatomia, mas que dá para visualizar no exame não dá não, ok? Aqui angiografias cerebrais, né? Pré-contraste, com contraste, ó, que imagem mais interessante. Aqui não foi utilizado fluoroscópio, foi utilizado um raio-x mesmo. É uma técnica bem antiga, que hoje não é mais empregada, por isso que você consegue visualizar toda a parte óssea. Aqui já tem uma angiografia cerebral que foi realizada aí com fluoroscópio, certo? Ó, com a presença aqui de um alargamento de um vaso. Isso é característica de um aneurisma, né? Então vamos lembrar lá os termos de patologia. Quando eu tenho um alargamento de um vaso, é característica de um processo chamado de aneurisma. Nesse caso, por estar na cabeça, um aneurisma cerebral. E o estreitamento aí pode ser um trombo ou pode ser uma estenose de vasos, certo? Outra modalidade aí, uma imagem até muito bonita, das angiografias são as angiografias coronarianas, ou seja, de vasos aí do coração. É um exame que verifica a morfologia, as obstruções das artérias coronárias. É indicado para pacientes que já apresentaram infarto, angina estável e dor atípica. Os riscos e complicações são os mesmos gerais que já trabalhamos aí no conceito de angiografia. Olha aqui, ó, as coronárias, né, direita e esquerda. Aqui numa outra incidência, na outra projeção, perceba que eu tenho até aqui, ó, a presença de coluna torácica, ó, vértebras da coluna torácica. Esse procedimento, toda vez que vocês visualizarem um contraste bem escuro, é porque foi realizado com a técnica de fluoroscopia. Um exame aqui, um exemplo para vocês, ó.
As imagens foram realizadas em oblíquas. Perceba, incidência em oblíqua anterior direita a 30 graus, com raio central caudal a 20 graus. Ou seja, você virou o equipamento para o lado direito a 30 graus, de forma anterior, ou seja, está incidindo na frente do paciente de forma caudal a 20 graus, ou seja, a ampola está projetada para os pés do paciente. Isso aqui vocês vão ver mais em alguns termos em incidências, né? Mas só para vocês terem noção, a primeira imagem A foi obtida dessa forma, a imagem B já está com o oblíquo anterior esquerda a 20 graus, com raio central para cima, cranial, e a C foi o oblíquo anterior direita novamente, né? Mas aqui não vem informação de raio central, provavelmente está perpendicular. Ok? Foi retirada da revista de cardiologia do ano de 2014. E vamos falar agora rapidamente sobre o que é embolização. Alguns de vocês já devem ter escutado falar deste termo, principalmente se já teve na família algum parente, algum colega, algum vizinho, algum amigo que precisou aí passar por procedimentos vasculares, certo? O conceito de embolização. Embolização é uma técnica que utiliza um equipamento fluoroscópico com a finalidade de criar um êmbolo, interrompendo o fluxo sanguíneo no local. Vamos lá. Para que é indicado isso aqui? Geralmente, para interrupção de sangramento, para diminuir o fluxo sanguíneo de estrutura ou tumor antes da cirurgia e interrupção aí também do fluxo sanguíneo que nutre determinada patologia. Aqui como exemplo, nós temos o aneurisma, a luz do vaso normal, o alargamento, abaulamento da parede desse vaso, caracterizado aí por um aneurisma. O fluxo sanguíneo vai percorrer no sentido para cima ou para baixo, ele é sempre unidirecional, só que como eu tenho aqui uma bolsinha agregada, ele vai passar por ela também. E pense numa bexiga, quando você pega uma bexiga e pressiona ela com a mão, que ela gera uma alteração aí na sua parede de outro lado, né? Gera uma bolinha do outro lado. Essa bolinha geralmente ela fica mais frágil do que a bexiga original. Ocorre também nos processos de aneurisma. E com esse fluxo sanguíneo aí passando, principalmente se for em artéria mais intenso, você tem um risco aí maior de romper esse aneurisma, causando aí uma hemorragia. Então, para evitar que o sangue venha estar passando por aqui, pressionando, comprimindo aqui, empurrando esse vaso que ele já está com algumas complicações, né? Tá mais delicado, tá mais sensível, é passado ali o catéter, guiado, claro, pelo fluoroscópio, e esse catéter vai localizar, o técnico vai localizar com o médico através do fluoroscópio a região do aneurisma e vai jogar aí esse êmbolo. Olha aqui, ó, vai preencher esse aneurisma para que o fluxo sanguíneo não consiga adentrar aqui e não fique forçando esse aneurisma, né? E o risco aí de perfuração desse vaso, o risco de romper esse aneurisma diminui bastante, ok? Esse é um procedimento intervencionista, certo? Então ele utiliza dessas molazinhas para estar preenchendo essa região ou esse aneurisma, para evitar fluxo sanguíneo recorrente naquela região, que pode levar a romper aquele processo patológico, ok? Aqui tem um exemplo de arteriografia com embolização, né? Tem o catéter, tem o fluoroscópio guiando, e aí você emboliza aquela região ali que estava desviando o fluxo sanguíneo, que estava roubando o fluxo sanguíneo daquela região, e depois a imagem aí você tem a fisiologia restaurada, certo? Aqui, ó, o que foi embolizado. Depois que ele foi embolizado, eu tenho aqui o rim, né?
totalmente irrigado de forma fisiológica, de forma correta. Então, eu posso agregar, né, a técnica de visualização daquele vaso com uma técnica de tratamento para poder suprir as necessidades daquele paciente naquele momento. Olha um exemplo aqui bem interessante. Embolização de miomas, certo? Os miomas têm essa característica de roubar aí o fluxo sanguíneo, de ter uma irrigação maior, né, nessa região, e pode causar algumas alterações aí que impossibilitem, por exemplo, as mulheres de engravidar ou até mesmo ter complicações durante a gestação. Então vamos lá. Técnica de Seldes é administrado aqui o catéter para ser localizado o mioma e que ser jogado aí essas partículas de material biológico para embolizar os vasos, para obstruir aqui os vasos, ó. E se os vasos que irrigam esse mioma estão obstruídos, ele não consegue mais receber fluxo sanguíneo, então ele vai diminuindo de tamanho consideravelmente. Bem interessante, né? Ilustração de como é feita a embolização da artéria uterina. E aqui é uma ilustração ampliada dessa região aqui, ó, onde está ocorrendo a embolização deste processo. Bem interessante, né? Artéria uterina, o cateter, ele joga as partículas de material biológico para bloquear aqui a passagem do sangue, para cessar a nutrição através de sangue desse mioma. E aqui nós temos também um procedimento chamado aortografia, ok? É um exame que avalia a morfologia de várias artérias do organismo, como a artéria aorta em suas 3 porções principais, certo? Ascendente, torácica e abdominal, e também as artérias cerebrais, as carótidas, as vertebrais e seus ramos, e também as artérias periféricas, que são chamadas mesentéricas, renais e dos membros inferiores, certo? Aqui tem a região abdominal, né, da aorta. Então aqui eu tenho uma aortografia abdominal com um aneurisma, e aqui, ó, com aneurisma, com a situação patológica contida do aneurisma. Toda vez que vocês visualizarem um vaso deformado com um alargamento de sua parede, é característica aí de aneurisma, certo? Então, diferente do exame de flebografia, que analisa só veias, e angiografia, que são vasos em geral, a ortografia é um estudo específico das artérias. Indicações clínicas: é indicado a pacientes que tenham indícios de aneurisma, aterosclerose, que é placa de ateroma nas artérias cerebrais, aorta e periféricas, que tenham embolias, malformações arteriais, tromboses e ou dissecção aórtica aguda. Os riscos desse procedimento são de um acidente vascular cerebral, hemorragia ou perfuração do vaso. Por ser uma técnica, mesmo que minimamente invasiva, tem um procedimento invasivo que pode aí gerar uma perfuração do vaso. Aqui foi a parte da artéria, gente, só para vocês terem noção, que foi mostrada aqui nesse exame, certo? Ó, aqui, porção abdominal da aorta, com aneurisma, sem aneurisma. Aqui é uma aorta normal, sua porção abdominal, e ela aqui com um aneurisma, com abaulamento. Tem vários tipos de aneurisma, vocês vão ver isso em patologia. Aqui um aneurisma, né, artéria, os vasos, aneurisma. Ele tem um fluxo sanguíneo, se ele não é contido, ele pode romper, certo? Aqui tem uma informação aqui também da artéria da porção abdominal, certo? Onde ele ramifica aqui para as artérias renais, que vai estar irrigando os rins, aqui direito e esquerdo. Perceba que o rim direito é sempre menor mais baixo que o esquerdo por conta da posição do fígado. E aqui também a demonstração da porção abdominal da aorta com um abaulamentozinho, ó, presença de aneurisma. E aqui sem a presença do aneurisma, ok?
Aqui tem informação, né, vascular, eu tenho a circulação normal e quando é gerada essa trombose, eu tenho um bloqueio parcial da circulação do sangue. Então, eu tenho informação sanguínea diminuída de acordo com essa trombose. A trombose é caracterizada por diversas situações, né? Tem medicamentos que geram trombose, situação clínica do paciente que gera trombose, tem várias situações mesmo. Encerramos aqui esses conceitos, né, sobre o estudo específico aí do sistema circulatório utilizando o meio de contraste iodado. Vamos agora realizar algumas atividades, né? Vamos de atividades. Algumas atividades. Ok? Dúvidas serão respondidas aí no grupo de sala de aula. Obrigada.